E quando eu parto ainda para Romanos, capítulo 16, porque eu vou partir para o capítulo 16? Porque no capítulo 16, o apóstolo Paulo faz menção a 27 pessoas. Dessas 27 pessoas, várias mulheres. Ele começa o capítulo 16 relatando que essa carta foi entregue a uma mulher que tem por nome Febe. Essa irmã, ela foi incumbida de levar essa carta, fazer essa carta circular nas comunidades gregas, de ler esta carta e de explicar esta carta nas comunidades gregas. Então encontramos aqui o apóstolo Paulo, que é machista, em 1 Coríntios capítulo 14, delegando autoridade a mulheres no capítulo 16 da carta aos Romanos. Há uma certa discrepância nas peças literárias. E eu estou falando de cartas autênticas do apóstolo Paulo. Estou falando de cartas autênticas. Textos que sofreram interpolações literárias. Estes versículos, eu posso afirmar, a história já está afirmando que o versículo 33 ao 36 foram versículos que foram interpolados aqui, foram acrescentados pelo copista, porque a Bíblia nós podemos entender que a Bíblia ela tem uma ação humana, e a ação humana muitas das vezes pode nos induzir. Eu não estou dizendo aqui que a Bíblia está ultrapassada, eu não estou dizendo aqui que a Bíblia tem erro, que a Bíblia está errada, não. Eu estou dizendo que a Bíblia ela é uma produção humana. Ela é uma produção humana. Não estou aqui desacreditando na Bíblia, porque eu creio na inerrância profética da Bíblia, como já afirmei. Eu tenho a fé na palavra de Deus, mas eu preciso entender o contexto teológico, o contexto histórico e o contexto profético dessa escritura. Capítulo 16 da carta aos Romanos, nós vamos encontrar vários personagens ali. Nós vamos encontrar que o apóstolo Paulo faz menção a Maria, a Trifena, a Trifosa, a Pérside, mas quero destacar que faz noção a Júnia. Capítulo 16 e o versículo 7, o apóstolo Paulo diz: saudai a Andrônico e a Júnia. A essa Júnia em especial, até o século XII, ela foi identificada sem problema nenhum por vários historiadores, João Crisóstomo, Jerônimo e vários outros. Ela não teve problema nenhum de ser identificada como mulher. Não, ela foi identificada como sendo mulher. E aqui na Bíblia, nós encontramos este nome Júnia, que é um nome grego. E esta mulher, ela também foi incumbida pelo apóstolo Paulo, ela recebeu, ela foi-lhe delegada a autoridade. Nós encontramos um Crisóstomo dizendo: quão sábia deve ter sido essa mulher para alcançar do apóstolo Paulo o título de apóstola. Ou seja, o apóstolo Paulo deu o título de apóstola para Júnia. E essa história veio até o século XII. A partir do século XIII, então, somente a partir do século XIII é que ela virou mulher, homem. Foi que Júnia virou homem. Por quê? Porque o Egídio de Roma, para satisfazer o argumento dos defensores, dizendo que
o título de apóstolo não poderiam ser entregues, ser dados, ser delegados a mulheres. Porque os sacerdotes teriam que ser homens a partir do século XIII. Mas durante 1200 anos a história foi diferente. Mas por conveniência, a partir do século XIII, então foi extinguido esse direito das mulheres exercerem o pastorado, exercerem o apostolado, exercerem o ministério. Essa é a verdade histórica. Então, a partir do século XIII, Egídio de Roma, aliás, ele teve essa colocação e disse que era apenas um acusativo. Júnior era um acusativo do nome Julianos. Mas entendemos que, na verdade, a real situação é que é Júnia. Este é o nome.